Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para mais um programa do Radar Podcast. Como de costume, eu quero pedir a você que curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário para que a gente consiga atingir mais pessoas, para que mais pessoas consigam acompanhar os nossos programas, o nosso bate-papo. Iniciamos esses programas falando da luta, da história da categoria de Correios. Ainda não paramos, ainda tem muitos companheiros que virão no nosso programa, mas como a categoria de Correios está em campanha salarial, nós temos uma agenda muito apertada. Então, a ideia também do programa não é ficar simplesmente com uma agenda, é falar de vários assuntos. E hoje nós vamos receber aqui a Cristina Passos, que é uma educadora social, que é pastora, mas que não gosta de ser chamada de pastora, que é líder das mulheres na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, Campo de Vila Industrial, lá em Suzano, que faz um trabalho belíssimo, que tem estado aí à frente de alguns projetos, que hoje nós vamos falar sobre esses projetos dentro da igreja, sobre a igreja sair para fora das quatro paredes, sobre essa relação que os evangélicos têm com os movimentos sociais. É uma fala que vem no sentido de dialogar com aqueles irmãos e irmãs que têm um trabalho missionário, que têm um trabalho social e que muitas vezes se sente sozinho numa luta, numa batalha. Então nós vamos tratar disso hoje neste programa. Então quero pedir novamente a você, não deixe de se inscrever em nosso canal. A sua inscrição é muito importante para nós, a sua curtida, o seu compartilhamento nos ajuda muito a chegar mais longe. Bom, estou recebendo hoje aqui a Cristina Passos, que é uma pessoa muito especial na minha caminhada, na minha vida, que eu sigo ela aí já há 26 anos, quase 27 anos, e que tem me ajudado muito nessa batalha. A Cristina é minha esposa, né? Fazemos um trabalho juntos em algumas frentes, nem em todas as frentes ela está junto comigo, mas está sempre me ajudando em todas elas. Então, já passar para a Cris, para ela se apresentar, falar um pouco sobre si e sobre suas perspectivas. Olá, boa tarde. Quero aqui cumprimentar a todos que irão ver esse programa. Eu sou a Cris Passos, cristã, serva de Deus, primeiramente. Falo que eu não sou crente, mas que eu sirvo a Deus, né? Estou em algumas atividades, mas eu sou serva de Deus, né? E isso eu me orgulho muito em dizer, né? Porque isso é algo que me ensinaram e é algo que, assim, que eu aprendi a ser. Eu gosto de estar na frente de alguns trabalhos e que não é apenas gostar, mas ver a necessidade de fazer esses trabalhos, de tomar a frente, porque assim, a palavra do Senhor fala que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, né? Muitos veem as necessidades das pessoas, as necessidades das coisas que têm que ser feitas, mas poucos se colocam para fazer, porque na verdade realmente é um trabalho bem árduo, é um trabalho cansativo, mas que necessita ser feito, né? Estou ali na direção da igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, ali em Suzano, e ali nós desempenhamos alguns trabalhos sociais. Gostaríamos de fazer mais, mas infelizmente por conta de verba, acabamos não fazendo o suficiente. Mas o que nós fazemos com carinho. Bom, Cris, eu acho que vamos começar de trás para frente, né? O último programa que está sendo implementado lá na igreja é um programa de alfabetização de jovens e adultos, né? Que Sim. É chamado de Jornada de Alfabetização de Jovens e Adultos na Periferia. Isso. E que era uma ideia, né, de se levar para dentro da igreja esse tipo de trabalho e que agora está sendo realizado. Me fala um pouco sobre esse trabalho e sobre
a tua experiência, porque você é quem está à frente do trabalho, é quem dá as aulas, é a nossa educadora ali que tem cuidado desse trabalho. Me fala um pouco dessa experiência de fazer esse trabalho na igreja. Então, a princípio, nós começamos esse trabalho, pensar nesse trabalho, por observar dentro da nossa congregação, né, a princípio dentro da nossa congregação, alguns membros que às vezes recebiam uma oportunidade e não aceitava por não saber ler ou então por não ter uma leitura tão boa. Né? E aí nós fomos prestando atenção nisso. E fora da igreja também. Né? Pensamos em já começar esse trabalho com aquilo que nós sabíamos, começar a alfabetizar, ensinar o pouco que nós sabíamos, compartilhar aquilo que nós sabíamos. Porque com o entendimento que eu tinha, que eu tenho, eu comecei a pensar, eu consigo ensinar. Consigo, pelo menos, fazer essa pessoa escrever seu nome. Não ter que ir lá e colocar o polegar, né? Mas que assinar seu nome quando necessário. Né? E aí, quando nós pensamos em fazer isso, veio uma proposta. Né? Porque, assim, a minha ideia de dar aula, de ensinar essas pessoas que não sabiam, seria simplesmente para fazer com que elas desenvolvessem uma leitura, com que elas conseguissem assinar o nome. Só que daí eu não ia ser capaz de lhe conceder um certificado, por exemplo. Eu não ia conseguir isso. Né? E nos veio uma proposta de fazer parte dessa jornada de alfabetização, o Sim, Eu Posso, né? E aceitei o convite, fiz uma formação que duraram 3 dias, né? E começamos, né, a dar essas aulas que agora, né, eles irão aprender. Né? Estou muito feliz em estar dando essas aulas mesmo com todo sacrifício, porque hoje eu já olho para as pessoas que estão lá e eu já vejo uma diferença danada. E assim, é muito gratificante, né? É muito gratificante ver quando começou para o que eles estão agora, né? Pessoas que não sabiam ler, não sabiam juntar, formar as sílabas, e hoje elas já conseguem formar essas sílabas, ler as palavras e até mesmo formar algumas frases, né? Começando a ler pequenos textos, elas já conseguem fazer isso, né? E, melhor de tudo, elas vão ser certificadas pelo MEC. Então, isso é maravilhoso. E qual que é, por exemplo, para a igreja, qual que é o benefício para a igreja em si? Porque, assim, às vezes as pessoas olham e até acham bonito um trabalho desse, mas às vezes não levam para dentro da sua igreja. Às vezes você tem uma igreja que tem 100 membros, 200 membros, e dentro dessa membresia, você tem ali 20%, 30% dessas pessoas, daqueles membros que às vezes não sabem ler, não sabem escrever, tem uma dificuldade, inclusive, de acompanhar, por exemplo, o processo de formação na escola bíblica dominical, no culto de ensino. Qual que é o benefício para a igreja disso? De ter um programa desse, de ter um projeto desse dentro da sua congregação? No meu entendimento seria o seguinte, o primeiro benefício para a igreja, para nós como igreja, porque igreja somos nós, né? Igreja não é ali é um prédio, mas igreja somos nós. E quando nós nos colocamos como igreja, nós temos que sim que ter esse olhar social, ter o olhar em que Cristo, ele veio ao mundo e ele estava no meio daqueles que eram fracos, oprimidos. Então, assim, é importante isso porque a partir do momento em que você enxerga essas pessoas e que você oferece esse recurso para ela, uma possibilidade dela poder ler e escrever, ela está se sentindo importante. Ela está se sentindo vista, ela está se sentindo, ela consegue sentir, eu sou alguém, alguém conseguiu me ver, conseguiu ver a minha necessidade, porque assim, para muitos é vergonhoso não saber ler e escrever, por mais que a jornada dela, da infância até agora, a fase idosa, tenha sido difícil, que ela tenha muitas justificativas para nos dar,
do porquê dela não saber ler e escrever. Mas mesmo assim, ela se sente envergonhada de não saber ler e escrever. Então, eu acredito que isso é um papel fundamental de nós como cristãos, de nós que nos dizemos cristãos, né? Que nos colocamos para servir, porque eu acho que servir a Deus é isso, servir o outro. Né? Então, acho que o papel fundamental é isso, conseguir enxergar. Nós, como igreja, como templo do Espírito Santo, é conseguir enxergar essas necessidades que tem dentro da nossa congregação. Perfeito. Esses trabalhos eu gosto muito deles porque também eles nos formam, né? Eles nos transformam, eles nos fazem olhar para o mundo com um outro olhar, com um olhar diferente, com um olhar de Cristo. Sim. Né? Não com o olhar simplesmente de ter dó das pessoas, mas de sentir amor e sentir a dor que ela sente. Eu me recordo que em 2012 eu fui convidado pela missionária Edith, uma mulher que eu acho que ela deve estar com uns 75 anos agora, ou mais, eu acho que ela tem até mais, porque já fazem 13 anos que eu a conheço. E ela me convidou para fazer um trabalho no presídio em Franco da Rocha. Na época eu havia acabado de iniciar minha faculdade, estava iniciando a faculdade de Direito, e ela falou, olha, vai ser muito bom, porque você conhece muito de lei, você vai ajudar as pessoas. E eu me recordo que quando nós chegamos ali, é um negócio que dá muito medo na gente, aqui dentro do presídio. Por mais que você vá com uma segurança de que ali você está protegido por Deus, né? As pessoas que estão ali dentro, que são os encarcerados, que são aqueles que são residentes dentro daquele presídio, não vão permitir que nada te aconteça. De repente pode ser que aconteça uma rebelião, uma virada de casa e você seja feito refém, mas isso é uma possibilidade que às vezes é difícil de acontecer. E eu me lembro que quando eu cheguei dentro do presídio, me foi apresentado algumas mulheres, um presídio feminino, em que elas estavam ali. Uma delas estava há 8 meses encarcerada, e nesses 8 meses ela não tinha... Hoje, a partir da mudança no Código de Processo Penal, tem todo preso ele tem direito a uma audiência de custódias, mas até 2012 isso não tinha. E aquelas mulheres estavam ali, uma delas há 8 meses, por um problema de estelionato, não tinha um advogado e não tinha nem ideia de ter uma audiência. E eu me recordo que eu conversei com ela, peguei algumas informações e retornei para casa. Quando eu chego na faculdade, eu converso com minha professora de processo penal e passei a situação para ela. Ela falou, Ribamar, nós vamos entrar com um pedido de habeas corpus para soltar essa mulher. Aí ela me pegou as informações que eu precisava coletar e eu fui até a casa desta mulher. Peguei as informações que eu precisava e fui no cartório do fórum, onde estava o processo dela. Peguei as informações que precisava e 2 meses depois essa mulher estava na rua. Hoje, essa mulher é a pastora Cida. Na época, em 2012, ela era apenas a liderança da igreja dentro do presídio. Já fora da igreja, fora do presídio, ela já tinha ouvido falar de Cristo, já tinha frequentado uma igreja, mas não era uma cristã ainda, não era evangélica ainda. E quando ela sai, a primeira coisa que nós fazemos, eu, missionária Edith, mais um grupo de irmãs que fazia esse trabalho, fomos na casa dela. Ela avisou que estava saindo do presídio, nós fomos para a casa dela para recebê-la e orientar a família de como deveria prosseguir com aquilo ali. Eu acho que é um trabalho que é muito bom. E esse trabalho de alfabetização, ele é um trabalho missionário muito bonito, muito, muito grandioso. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, sobre a sua perspectiva das suas alunas.
Então, dos seus alunos? né, até hoje é dia 15, dia dos professores, né? Parabéns a todos eles. Parabéns para você pelo dia de, né? Afinal, você é uma educadora social, você é uma professora, é alguém que está ali dando o seu melhor para ensinar aquelas pessoas, né? Né? E hoje eu recebi essa mensagem, né? Hoje, no meu celular, eu recebi essa mensagem, né? De Feliz Dia dos Professores, né? Uma mensagem, um áudio, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Em poder receber isso, em poder saber, sentir, né? Que estou fazendo a diferença na vida de alguém. Né? Que quando nós chegamos na quinta-feira, que a aula é até quinta-feira, né? Elas já falam assim, né, tomara um passo rápido o fim de semana para que chegue logo a segunda, porque ali não é simplesmente o ensinar a ler e escrever, mas ali você acaba escutando histórias de vida, né? Histórias até dos seus familiares. Você acaba ali, na verdade, tendo uma junção de um pouco de tudo, de uma vivência diária, acaba tendo conhecendo um pouquinho, recebendo presentes. Então, assim, para mim isso é servir a Deus, né? Não vejo nenhum sentido, né? Nenhum sentido você simplesmente sair da sua casa, ir para a congregação, sentar num banco, ouvir, voltar e acabou por aí. Não, eu acredito que, pelo menos para mim, né? Cada um tem o seu modo de servir a Deus, cada um tem o seu entendimento e aquele que te satisfaz, né? Mas eu acredito que esse não é o meu chamado. Meu chamado não é para ficar quieta. Eu já até tentei ficar quieta porque é bom ficar quieta, né? Sem ter trabalho. Porque assim, nós sabemos que os trabalhos na obra do Senhor, eles são voluntários, né? Voluntários e a recompensa vem de Deus. E assim, quando nós nos colocamos a fazer esse tipo de trabalho, o benefício é maior para nós que fazemos, para nós que servimos. Nós achamos que, a princípio, eles que vão receber mais, nós recebemos mais. Porque, de uma forma ou de outra, nós acabamos aprendendo. E também, nesse percurso de tempo, assim, você acaba descobrindo outros problemas. Né? Outros problemas que estão dentro da casa de Deus. Né? Nós, como eu disse, a gente está ali à frente, eu estou ali à frente desse trabalho, ali na congregação, né? E acabo muito lidando com esse departamento feminino. Né? E agora em setembro nós tivemos a festividade com o grupo das irmãs, né? Foi feito em 3 etapas e o título dessa festividade era falando sobre cura, né? Mas por que sobre cura? Já se fala tanto sobre cura, né? Nas redes sociais se fala tanto sobre esse curadas para se curar, né? Só que, assim, o que nós estamos vendo na casa de Deus são mulheres feridas, que estão ali muitas vezes à frente de um trabalho, mas que têm feridas, né? Feridas que poucos conseguem enxergar. Porque ao longo do tempo, elas convivem tanto tempo com essas feridas que elas se tornam especialistas em camuflar essas feridas, em esconder, e acaba só lhe trazendo mal. Ela tá ali, ela tem um sorriso no rosto, ela tá ali bem vestida, ali na igreja, mas quando ela sai, ela chega dentro do seu lar, ela é uma pessoa que talvez a gente desconheça. Né? Tem o seu lar estruturado, não consegue ter se estabilizar em uma profissão, não consegue cuidar direito da sua casa, dos seus filhos, não porque ela não quer, mas porque ela tem algo que a impede. Né? E que muitas vezes ela tem vergonha de confessar isso para outras pessoas. Por quê? Porque para nós, servas de Deus, que fomos ensinadas assim, a primeira coisa que vão lhe dizer é assim, mas isso é falta de Deus. Né? Não sabendo as pessoas que não passaram por um processo assim, de que quando você está passando por algum processo de ansiedade, de depressão, é quando você busca mais a Deus. Porque você tenta esconder do mundo, mas você tem Deus ali no seu particular, ali no seu quarto, no seu cantinho de oração, mas que você não consegue compartilhar isso, né? Para pedir uma ajuda. Porque tem vergonha, porque sem vergonha, mas o que vão dizer? O que a sociedade vai dizer? Talvez, mas eu sou mulher, eu sou esposa do pastor. Como é que vão me ver?
Que crédito que eu vou ter se eu revelar isso? Que eu tenho esse tipo de ferida, esse tipo de marca. Então, assim, não é só simplesmente ensinar a ler e escrever. Não, isso é pequeno. Nós temos problemas muito maiores dentro das igrejas. Que nós estamos, que está lá camufladinho e que muitas vezes ninguém percebe. Porque tá indo. A igreja está com membros. Tá ali, os bancos estão cheios. Então tá ótimo, tá tudo muito bem, né? Mas a partir do momento em que eles saem do portão para fora, nós não procuramos acompanhar como que está. Muitas vezes aquela pessoa chega, senta ali, naquele banco, né? Chora, você acha que é só um momento espiritual dela, mas você nunca procura saber observar. Eu acredito que nisso a igreja acaba sendo falha em alguns momentos. Perfeito, Cris. Você foi uma daquelas que fez parte da coordenação de campanha do Guilherme Boulos em São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa sua experiência de ser assembleiana desde o berço, né? Estar numa igreja que é extremamente conservadora, Sim. Né? E fazer parte, por exemplo, da coordenação de campanha de Guilherme Boulos, que durante muito tempo, agora quebrou um pouco isso, mas durante muito tempo ele foi demonizado pela igreja, né? Principalmente pelas igrejas mais conservadoras. Como foi essa experiência de participar dessa coordenação de campanha, de conviver ali com homens e mulheres, pastores, pastoras, né, dentro dessa coordenação de campanha? O que você tirou de lição disso? Eu confesso que foi uma experiência de aprendizado, né? Tudo na minha vida eu sempre procuro aprender alguma lição, porque eu tenho um entendimento que assim, tudo que nós passamos em nossa vida, seja bom ou ruim, tem algo a nos ensinar, né? E eu sempre falo o seguinte para Deus: me faça aprender, porque eu não gosto de voltar, né? E até porque a palavra diz que ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Então eu quero prosseguir, né? Então assim, foi uma experiência de aprendizado, uma experiência gratificante pelas pessoas que acabei conhecendo, amizades que foram formadas, né? Mas, assim, tá ali no meio daquele grupo de mulheres, servas e servos do Senhor de várias denominações, né? Igual eu, da Assembleia de Deus, igual você falou, uma igreja que jamais poderia estar ali, né? E o olhar das pessoas também era diferente de quando perguntavam, né? Mas que igreja você é? Então, quando você fala que é da Assembleia de Deus, a pessoa fala assim, mas é meio contraditório, né? O que você está fazendo aqui nesse lugar? Né? Mas estar ali significava, assim, como que eu posso lhe dizer? Era ver... saber que você poderia ajudar em algo. Porque nós estávamos ali junto com aquele pessoal para fazer parte, para falar, para tirar para aprender a falar o próprio evangélico. Porque nós fomos taxados como o povo que elegeu o Bolsonaro, né? E assim, eu quero aqui dizer que não fui eu. Não me coloco nesse povo. Não faço parte desse povo. Né? Não me declaro de esquerda porque tem algumas pautas que eu não concordo, né? Mas, assim, eu não faço parte desse povo. Porque, assim, o Deus que eu sirvo não está com aquele povo. Né? O Deus em que eu fui apresentada desde que nasci, né? Como você falou, sou cristã desde o berço, né? E hoje, não convém dizer minha idade, deixa eu falar. Mas não concordo com o que foi feito, né? Muitas vidas se perderam, como todos nós sabemos, né? Foi espalhado um ódio assim tão grande, famílias foram desfeitas, né? Famílias foram desfeitas por causa desse ódio, por causa
do bolsonarismo, né? Então, assim, eu não fiz parte desse grupo em que elegeu esse homem, né? Então, assim, para mim, isso não é ser cristã. Se, igual eu falo para Deus, eu falo, Senhor, se em alguma área, se algum eu tiver errada, se o meu modo de te ver tiver errada, clareie os meus olhos, né? Mude meu pensamento, ele tem liberdade sobre a minha vida, né? Nós dizemos que não vive eu, mas Cristo vive em mim, né? E é exatamente isso que eu procuro viver, Cristo vivendo em mim, né? Então, assim, mas o Deus que eu sirvo não é um Deus que prega mentira, para um homem que era Deus, pátria e família, né? Então, assim, para mim não era nada disso, não tinha nada disso. Então, assim, fazer parte desse grupo que estava ali na campanha do Boulos, assim, foi interessante porque você conseguiu ver que você também não estava sozinha, né? Que, assim, por mais que eu fosse assembleiana, não só existia eu. Claro que tem um monte aí que não revela, né? Não se declara, porque tem medo, porque queira ou não queira, como dizem, não acaba sendo excomungado. Mas, assim, o bom de tudo isso foi ver que você não estava só, não era só você. Quando nós fazíamos aqueles cafés, aquelas reuniões que juntava aquelas pessoas, era bom saber que, assim, tudo aquilo que foi dito sobre o povo evangélico era mentira, que não fomos nós que colocamos ele lá, né? Claro que pode ter alguns lá que, né, ainda hoje a gente vai lutando para, mas que não era bom ver que tinha mais pessoas, que nós podíamos sim juntar forças, dar as mãos e tínhamos um só pensamento, né? Estávamos num pensamento em que esse não era, o Deus dele não era o nosso, né? Então, essa foi uma experiência boa. Certo. Petra Costa é uma jornalista, documentarista, e ela fez recentemente um documentário chamado de Apocalipse nos Trópicos. Ele fala muito sobre o povo evangélico, você assistiu, e eu queria que você me falasse um pouco sobre o que você assistiu no documentário. Essa realidade, porque assim, no meu ponto de vista, o documentário ele foi muito bom, muito interessante, mas ele dialogou com um povo, com parte de um povo. Sim. Ele não dialogou com a totalidade, porque ela apresenta um documentário sobre o povo evangélico, mas se tem 70%, tem também 30%. Sim. Me fala um pouco assim sobre a tua visão do que você viu no documentário e como que você olha para a sociedade diante daquele documentário. Então, primeiro que o documentário para mim fala de um homem mentiroso, né? Um homem que tem, porque acha que tem o poder na mão, que acha que tem um povo na mão, porque está à frente de uma congregação que tem muitos membros e que pode manipulá-los, né? O documentário, para mim, mostra que ele só queria poder. Ele só queria mostrar, na verdade, que ele poderia manipular, que as coisas tinham que ser do jeito dele. Porque, para mim, é só isso que o documentário mostra. Ele não pensa no povo, por mais que ele se diga um líder religioso, né? Um líder que tem multidões que acreditam nele, infelizmente, né? Mas que em nenhum momento ele pensa nesse povo. Ele pensa de como manipular um homem para que as coisas saiam de acordo com o que ele quer e que o benefício também volte para ele, né? Ele não pensa, porque assim, o papel dele seria pensar no povo, principalmente para ele que se diz servo de Deus, que se declara muito, né, homem de Deus, que tem umas pregações muito fervorosas, né? Não é isso que nós vemos, né? Lá em Neemias tem uma palavra que vai nos contar, lá no começo do livro de Neemias, que vai nos contar que quando veio a notícia a Neemias de que a cidade tinha sido destruída, que as portas tinham sido queimadas ao fogo, a palavra vai nos dizer que Neemias se entristeceu muito, né?
ele estava longe, mas que ele se entristeceu demais, né? E ele foi falar com Deus. Ele foi orar e não bastasse orar, ele jejuou, né? Ele jejuou e ali ele foi falar para o Senhor, né? Contar que ele era falho. Primeiro ele começa falando que ele é falho, né? Nós também, nós temos que reconhecer que nós somos falhos, né? Que nós pecamos contra Deus, mas que nós temos um Deus, né? Que pode todas as coisas. Então Neemias, ele foi falar com Deus, né? Dizer que estava triste, tudo, que se compadeceu daquele povo, né? Ele pensou naquele povo e ele já estava ali pedindo orientação para como que ele ia fazer, porque o povo estava sofrendo, né? E ele mesmo de longe, tem um ditado que fala assim, que o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Mas o coração de Neemias, mesmo distante daquele povo, daquela cidade, sem os seus olhos ver o que tinha acontecido, qual era o estado real daquela cidade, né? Ele ouviu notícias, algo que foi contado para ele, mas ele se compadeceu e disse que a dor dele, a palavra nos conta que a dor dele foi grandíssima, ele sofreu muito, né? Por algo que ele não tinha visto, mas por saber que tinha um povo ainda lá que estava sofrendo. E isso era o que tinha que acontecer, né? Você sofrer, porque daí esse documentário não nos mostra nem um minuto esse homem se compadecendo de alguém, sofrendo por alguém. Não nos conta, não, pelo menos eu não consegui ver em nenhum momento. Mostra um homem que está ali se exibindo de que se ele falar que tem que ser assim, tinha que ser assim. Ah, mas ele mostra a influência que ele tem, né? Então, assim, para mim não falou nada sobre o povo evangélico ali. Pelo menos não falou de mim, né? Em um tempo, em algum momento, eu cheguei a me envergonhar de alguém perguntar assim, falar assim, você é evangélica? E eu dizer que era evangélica. Mas depois eu voltei atrás e falei assim, não, eu sou cristã, eu sou serva de Deus. E assim eu vou ser até o último dia da minha vida. E eu não posso me envergonhar porque eu não faço parte desse grupo aí. Eu tenho um Deus, sim, que cuida de todos e se compadece da dor, né? Que está ali do lado dos fracos e dos oprimidos, né? E aqui, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o nosso papel é fazer isso. Nós, como igreja, não só nessa jornada de alfabetização, mas com o trabalho que leva você para as ruas, para enxergar aquelas pessoas, as pessoas em situação de rua, né? O trabalho de servir a Deus vai muito mais além do que você sair da sua casa e ir para a congregação e cultuar. Ele vai bem mais além que isso. Bom, eu quero lembrar você de curtir a nossa programação, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Não deixe de fazer isso, que isso é muito importante para nós. E você está acompanhando hoje, nesse programa, né, o depoimento aí de Cristina Passos, da Cris, que tem feito um grande trabalho e que você, se quiser levar para a sua congregação, você vai nos assistir, vai falar, mas na minha igreja também tem umas pessoas que gostariam de aprender a ler, de aprender a escrever. Talvez você não consiga fazer isso lá na sua congregação ou fazer sozinho. Se precisar de ajuda, você pode ajudar a Cris. Podemos sim, né? Porque isso é algo que não tem que ficar só para nós, né? Esse é um trabalho que ele tem que alcançar aqueles que necessitam. Foi um trabalho assim que deveria ter sido começado antes, começou um pouco tardio. Nós finalizamos esse trabalho agora em dezembro, né? Se Deus quiser, né? Com pessoas já conseguindo escrever uma carta, escrever um texto, colocar no papel seus pensamentos, né? Conseguir fazer a leitura da palavra, da Bíblia. Então, assim, nós podemos ajudar sim. É só nos procurar, que daí nós fornecemos os meios, porque também esse trabalho, ele é diferenciado para a rapidez que faz com que o aluno consiga conhecer as palavras, conhecer as letras, formar as sílabas, formar as palavras e daí frases, né?
Então, assim, tem que ter uma formação, mas nós indicamos sim. Perfeito. Bom, Cris, para encerrar, nós já estamos aí com 30 minutos, meia hora de programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre as perspectivas. Para além, terminando agora essa primeira jornada, né, esse primeiro trabalho de alfabetização, quais são os próximos trabalhos, as perspectivas de novos trabalhos na igreja? Como é que você vê o pós-curso de alfabetização? Então, os projetos e os sonhos são muitos, né? São muitos, mas como eu falei, né, em uma das minhas falas, a parte financeira acaba nos podando, vamos dizer assim, nos impedindo de fazer alguns trabalhos, né? Porque, assim, a comunidade, ela é carente, né? As pessoas, elas são carentes. Igual tem idosos que simplesmente quer chegar e só em você dar atenção para ele, escutar alguma coisa, para ele já foi muito. Então, assim, terminando agora, em dezembro, essa jornada, para ano que vem, nós tínhamos os planos igual de fazer o curso lá de confeitaria, de panificação, de fazer um atendimento com os idosos que não têm a facilidade de mexer no celular, né? Ensinar eles a entrar em algumas, igual no Gov, fazer essas coisas que às vezes eles precisam marcar uma consulta, porque a maioria das vezes é tudo online. Né? Então, assim, e em casa, às vezes, o neto, o filho não tem essa paciência, né? Só que, assim, nós precisamos de pessoas para fazer esse trabalho, né? Porque, infelizmente, né? Infelizmente ou felizmente, tudo na igreja ela é voluntária. Só que também aquele voluntário precisa ter uma renda. Então ele precisa sair para trabalhar. E às vezes ele tem até a vontade de ser voluntário, de ensinar, mas não tem o tempo. Né? Então, assim, se nós tivéssemos uma forma, um meio de ter alguma verba em que nós pudéssemos ajudar essa pessoa de algum jeito, eu acredito que era mais fácil. Né? Não só o projeto de alfabetização, mas também outros projetos na igreja. Né? Porque, assim, no mundo que nós vivemos hoje, todo mundo precisa trabalhar. Nós vivemos em uma correria em que os jovens, né? Por isso também nós falamos da jornada, né, 6x1. Então, assim, os jovens, eles têm que trabalhar, têm que estudar e muitas vezes acaba até tirando ele de fazer parte de algum grupo na igreja, de fazer alguma coisa, de até cultuar mesmo, né? Então, assim, nós vivemos em um mundo corrido, em que nós precisamos trabalhar para nos manter. Então, alguns projetos na igreja, igual eu falei, sonhos, e os projetos são muitos, mas em algum momento eles são deixados ali quietinho, não são esquecidos, né? Colocamos ali na gavetinha e vamos esperando as nossas condições, né? Igual nós temos também, eu gostaria de fazer com frequência os marmitecos na igreja, o pessoal em situação de rua, fazer, sei lá, pelo menos a cada uma vez por semana e com o passar do tempo ser mais frequente, porque tem muitas pessoas, principalmente lá perto da nossa congregação, que necessitam, que às vezes não tem o que comer, né? Mas às vezes nós não temos os alimentos, os recursos para fazer isso, né? Já fiz alguns projetos desses de alimentação, de distribuir alimentação, mas que eu tenho que pedir, né? Colocar nas redes sociais, pedindo. Graças a Deus, a maioria das vezes em que eu faço, sempre tem um povo que compartilha do mesmo pensamento que eu, né? Isso nos deixa contente, que daí você lembra que você não está só, né? E que sempre com as doações nós conseguimos fazer. Às vezes não é muito, mas o que chega já consegue ajudar, né? Conseguir chegar, porque também eu tenho um pensamento, não adianta você sair para a rua, né? Para falar de Deus sem um alimento, né? Me emociono, porque nós temos muita gente na rua, né? E que pessoas saem para falar de Deus, que Deus vai te salvar, que Deus vai te libertar, que vai tirar desse vício, e muitas vezes o que ele quer é um prato de comida, e a pessoa não levou. Então, assim, que Deus é esse que tocou em você para ir lá falar em nome dele, mas que não te lembrou sequer
de levar, sei lá, uma bolacha e uma garrafinha de água, uma bolacha de sal que você tenha no armário, talvez. Então, assim, nós estamos muito necessitados desse tipo de trabalho, desse tipo de obra, sabe? De alcançar as ruas. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para ficar lá dentro da igreja. Dentro das quatro paredes lá. Simplesmente falando as mesmas coisas com as mesmas pessoas, né? E que fica lá. E não, para mim, esse é, sim, sempre falo, eu costumo sempre dizer, esse é o meu entendimento, né? E o meu modo de servir a Deus é diferente, né? Então, acredito que é isso. Sim, é isso. Às vezes as pessoas elas olham para a igreja e, claro, tem algumas igrejas que são assim, são, né, um banco central. Mas esse banco central da igreja, ele não olha para o trabalho missionário. Essa experiência que eu tive, por exemplo, de fazer um trabalho no presídio, ela me mostrou uma realidade diferente do trabalho missionário dentro da igreja. Das pessoas que vão para a rua para levar um alimento, que tem que arrecadar fora da igreja para poder alimentar as pessoas que estão em situação de rua. Aquelas mulheres que às vezes que saem ainda hoje, né, para ir fazer um trabalho dentro do presídio, que é um trabalho esplêndido. Olha, missionária Cristiane, é lá da Assembleia de Deus de Mogi das Cruzes. E ela, quando ela chegava, ela um monte de problemas, mas quando ela chegava no portão do presídio para adentrar o primeiro portão, para ter acesso ao corredor dos raios, ela começava a louvar, em que quem estava dentro do presídio já sabia que a gente estava chegando, com uma alegria, com um amor. Mas quantas vezes eu não vi aquelas mulheres, senhoras de 70 anos, 60 anos, entrando dentro daquele presídio, tendo que sair 5 horas da manhã de casa ou tendo que acordar às 5 horas da manhã para deixar um almoço preparado, porque se não deixar, né, quando vai chegar praticamente à noite, não tem como fazer, não tem o que comer. Deixar o almoço preparado, sai muitas vezes sem tomar um café da manhã para entrar às 2 horas da tarde no presídio de Franco da Rocha, saindo de Mogi das Cruzes, de Santo André, saindo do fundão das periferias para ir dentro do presídio levar a palavra e muitas vezes não ter o dinheiro nem para tomar um café. E as igrejas, às vezes, elas gastam muito com o trabalho missionário, mas não com o trabalho de base missionária, mas com algum missionário que foi enviado para fora do país, que precisa ter o seu salário ali todo mês, que é justo, né? Ele foi para um campo missionário, deixou, às vezes, a sua família para ir fazer esse trabalho e ele merece receber isso. Mas a igreja ela tem que olhar para esses trabalhos que são feitos nos hospitais, nos presídios, por homens e mulheres que muitas vezes saem de casa só com o amor, que só tem no bolso, às vezes, quando não tem a gratuidade da passagem, o dinheiro para pagar a passagem no ônibus. E que muitas vezes tem que dividir um pão de queijo com o seu irmão que está indo ali, que não tem para tomar um café, dividir um pão de queijo para que os dois tomem um café junto. Então, essa é uma realidade de uma igreja que não é vista, que é essa igreja que você está falando, que é essa igreja que está em Mateus 25:35, que é a igreja que realmente cumpre, né, o chamado de Cristo, de ir acolher os que estão na rua, os que estão presos, ou que estão famintos. Então é um trabalho que realmente precisa de olhar. Para realizar esse trabalho que está sendo proposto no teu coração, você precisaria do que mais? De uma ajuda financeira. De pessoas, né? De pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, que isso já tenho algumas, né? Que tá conosco, nos ajuda em algumas coisas, mas o principal é a parte financeira. Esse não tem como dizer que dá para fazer sem, né? Porque, infelizmente, enquanto a gente estiver aqui na Terra,
A parte financeira, ela pesa muito. Então, essa é uma das partes que mais pesa. Porque, assim, em tudo a gente sempre tem que estar pedindo, né? Eu costumo dizer que tenho vergonha de pedir, não. Vou lá e peço. Porque, assim, não tô roubando, tô te pedindo. Se você der, então, a gente faz. Tá certo, Cris. Eu quero te agradecer por você estar aqui nessa tarde, nesse dia, juntamente conosco. Eu sei o quanto foi difícil te convencer a chegar até aqui, né? A dificuldade que foi para você chegar até aqui, né? Você não gosta de fazer isso, mas é algo que é necessário. E eu queria que você, nesses 2 minutos agora, mandasse uma mensagem para aqueles parlamentares que têm um pensamento, que trabalham com o povo evangélico, que ajudam o povo evangélico, seja ele de direita ou de esquerda, que você mande uma mensagem para eles. Se você quiser pedir a ajuda, você pode pedir agora, né? Porque nós precisamos. Então, os 2 minutos das suas considerações e muito obrigado por estar aqui conosco neste dia. Tá certo. Quero aqui dizer que eu preciso, sim. Eu preciso de uma ajuda financeira, já que a gente está aqui falando dos parlamentares. Talvez vocês vão olhar em minhas redes sociais e não vão ver fotos de nenhum desses trabalhos, porque eu luto muito contra isso. Né? Até escuto, tem que tirar foto, infelizmente tem que tirar, porque nós até deixei de participar de alguns projetos que vêm, porque no cadastro você tem que anexar algumas fotos. E eu não gosto, eu acho humilhante. Você ter que sair para fazer uma distribuição de comida, de marmitex nas ruas, e ainda você ter que fotografar. Mas infelizmente eu descobri que é necessário fazer isso, né? Não gosto. Mas você não tem as fotos para ver, de repente, mas eu faço um convite, né? Venha nos conhecer, né? Estamos ali em Suzano, na Rua Benedito Salomé da Anunciação e Miguel Badra, a nossa congregação. Pode vir nos conhecer. Terei muito prazer em apresentar esse projeto, apresentar os meus projetos futuros pessoalmente, né? Então, se não tem as fotos, mas eu tenho o projeto. E podemos até marcar um dia para realizarmos essa distribuição, assistir uma das aulas que eu estou dando lá, que é da segunda à quinta-feira, das 7 às 21. Então, pode comparecer. Se para me ajudar, precisa ver, eu convido a você a vir ver. Perfeito. Quero agradecer a você, meu amigo, meu irmão, por ter nos acompanhado, por estar sempre aí curtindo, compartilhando as nossas programações, e essa é uma programação mais do que especial. Então peço a você que curta, que compartilhe, que envie para aquele seu amigo evangélico, para aquela sua amiga evangélica, para aquele seu irmão, compartilha no grupo da igreja, no grupo da família e nos ajude a continuar com esses trabalhos que são primordiais, E eu quero, como falei aqui da missionária Edith, a gente sempre... em alguns programas eu tenho feito uma dedicatória do programa, eu quero dedicar esse programa à missionária Edith Dias, uma senhorinha de cabelo branco que eu conheci, mas que tem um coração muito grande, que tem um amor pela obra missionária esplêndido, que me ensinou a olhar de fato para o trabalho missionário de uma forma diferente. Então, quero dedicar esse programa à missionária Edith, a pastora Cida, que foi uma pessoa que eu conheci dentro do presídio e que talvez lá dentro do presídio ela até se sentisse que não tinha mais esperança para ela, mas com a palavra de Deus e com a ajuda que veio através do processo jurídico para que ela pudesse sair de dentro daquele presídio. Hoje ela é uma pastora, está na direção de uma igreja, tem um trabalho de recuperação de pessoas que estão em situação de rua, que estão drogados, que estão alcoolizados, que estão passando por esse processo de drogadização, e ela tem esse trabalho que é um trabalho esplêndido. Então, dedico a essas 2 mulheres o programa de hoje e que Deus nos abençoe e até o próximo programa.